conhecer como é o Fala Senhor por dentro. Ele traz a oração antes de você começar a leitura, a oração para você terminar a leitura, o calendário do dia, o ano litúrgico que nós vamos estar. No ano de 2026, nós vamos meditar o ano de São Mateus. A Igreja Católica segue todos os anos um livro do Evangelho para meditar. E aí ele vem trazendo todo o Evangelho, a explicação, uma oração de agradecimento daquele dia e um breve espaço para você anotar alguma reflexão ou aquilo que marcou a sua leitura e o seu estudo daquele dia. Se você quer adquirir o seu para começar 2026 fortalecido na fé, nos chame no WhatsApp. Olá, eu sou a Vitória da Arrobá Marketing Digital e hoje estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arrobá nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, hoje episódio número 160, pô, que legal, hein? Muito obrigado a todo mundo que já está inscrito no canal, se você não está inscrito ainda, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Cara, essa semana eu assustei, 72% das pessoas que assistem os episódios não estão inscritos no canal e não deixam o like. Pô, e muito importante pra gente, principalmente pro YouTube ver que a gente está entregando conteúdo de qualidade para todo mundo, tá bom? Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like para você poder curtir mais um episódio ao vivo, diretamente dos estúdios da Filmix, ou então você que vai estar maratonando durante a semana, tá bom? Antes de apresentar os nossos convidados, que hoje é um episódio muito especial, quero agradecer a Arrobá Marketing Digital. Com a Arrobá você sabe, você que tem a sua marca, o seu produto, a sua empresa, você que precisa impulsionar aí o seu produto pelas redes sociais, pelo mundo digital, entre em contato com a Arrobá. Ela é muito mais do que uma agência, uma empresa que vai te ajudar a alavancar principalmente o que diz respeito ao impulsionamento, seja no seu conteúdo, para você principalmente, né, que tem aquele seu Instagram que não está tão movimentado, o pessoal vai fazer captação de áudio, vídeo e vai fazer também o gerenciamento das suas redes sociais. Entra aí no QR Code, entra em contato com a Arrobá Marketing Digital com a gente por aqui. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br, pelo site você já entra em contato, tem aqui o QR Code e para você que vai acompanhar amanhã, que vai passar ainda terça-feira de carnaval, loja aberta até o meio-dia, tá? O Fernandão tem sempre as melhores bebidas para você, para o seu comércio, para sua empresa, sempre com o melhor preço. Agradecer a Montana Automóveis, chegou aquele momento de você trocar, comprar, financiar ou vender o seu carro. E na Montana você tem ali as melhores ofertas. Seminovos com até 2 anos de garantia e pelo site é muito bacana. Você entra lá no site, o pessoal já deixa para você lá a plataforma aberta com as melhores condições, as melhores financeiras para fazer a melhor oferta pelo seu carro. Tanto para você comprar quanto para você vender, tá bom? Montando automóveis com a gente por aqui também. Agradecer o Sanso Estúdio Automotivo, nosso grande parceiro, aquele pessoal que cuida do seu carro como se fosse deles. Faz toda a estética automotiva, deixa o seu carro brilhando e sempre com carinho especial, tá? QR Code na tela para você também. O Botura, né? O nosso, nada mais, nada menos, vamos dizer assim, o nosso Instituto de Odontologia Botura. Cara, o Paulo Botura tem uma equipe especializada em fazer aquele atendimento especial e principalmente aquela odontologia inteligente para você. E não só em relação à estética, tá? Lá você vai ser realmente muito bem cuidado. Então, uma extração, você precisa fazer um canal, você precisa colocar um aparelho, você vai encontrar o que há de melhor nessa tecnologia. Entre em contato, faça um orçamento e venha você também com o Paulo Botura. Agradecer a T-Flow, que é a nossa grande parceira aqui, a nossa grande marca. Para você que quer se vestir bem, a T-Flow tem sempre o que há de melhor para você. Em roupas, tem calçados também, loja aqui em Rio Preto e pelo site você tem um cupom NOAR10 com 10% de desconto. E para fechar essa primeira parte dos patrocinadores, agradecer a pizzaria Bela Capri. Daqui a pouquinho vamos estar saboreando uma deliciosa pizza da Bela Capri. Saboreia você também. Entrega grátis em toda São José do Rio Preto. Pelo aplicativo é muito mais fácil. Se você não baixou ainda, baixe o seu aplicativo e você vai ser direcionado para as plataformas aí da Bela Capri. Bom, o episódio de hoje é muito especial. Nós estamos aí às vésperas da Quaresma.
Estamos desfalcados hoje de um padre, que, né, o nosso querido padre Patrick não pôde vir, mas está todo mundo naquela preparação de mais um acampamento, e hoje nós estamos aqui com uma dupla sensacional. Um já esteve aqui com a gente, todo mundo sabe, é um querido, tá sempre com seus vídeos engraçados pelas redes sociais, tem um conteúdo muito bacana e faz com que você, né, entenda, né, as coisas de Deus de uma maneira mais fácil. Estou falando do nosso querido padre Rodrigo Cardoso, o querido Rodrigo Shalom. Seja bem-vindo. Obrigado, Hamilton. Eu que agradeço o convite, primeiramente, né? Shalom, a paz de Jesus, amor de Maria para todos vocês, né? Que Deus possa nos abençoar e abençoar a sua casa, sua família também. E é uma honra, mais uma vez, Hamilton, estar aqui nesse programa no ar maravilhoso aqui, que a gente possa aprender, mas também, assim, amar, né, a igreja, né? Então, quando a gente conhece, a gente ama. Então, essa é a oportunidade da gente conhecer e amar muito mais a igreja e a liturgia e o tempo quaresmal. Muito bem, padre. Muito obrigado. A honra é toda nossa. E pela primeira vez aqui, a primeira com certeza de muitas, estamos recebendo aqui diretamente da cidade de Orindiúva, São Paulo, nosso querido padre Rafael Prudêncio. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, Hamilton. Boa noite a todos aqueles que também nos acompanham. Uma alegria grande estar aqui hoje. Também fico muito lisonjeado com esse convite pela primeira vez de poder participar deste podcast ao lado do Padre Rodrigo, né, que nós já somos amigos. Estamos chegando de um final de semana de retiro de jovens de carnaval. Então, assim, estamos daquele jeito. Mas é uma alegria mesmo poder estar aqui e falar um pouco da beleza da nossa igreja, deste tempo tão lindo que a igreja nos proporciona e nos impulsiona a viver numa preparação para a Páscoa, que é a Quaresma. Lembrando que se você estava visitando as redes sociais dos padres, vocês viram que estava todo mundo pintado, já todo mundo tomou banho, tá tudo certo. Já tá todo mundo cheiroso, tá todo mundo bem aqui. Então você já viu. Eu tô sem voz por causa disso, né? O padre também tá sem voz. Inclusive, vamos começar por aí, né? Teve esse carnaval, teve essa junção, né, de jovens, toda essa comunidade, e o padre Rafael também presente aqui. Padre, conta um pouquinho pra gente como que foi esse retiro. O Incendeia, ele começou, né, com a inspiração mesmo desde o ano passado da junção das nossas comunidades paroquiais, né? Sim. Então, a nossa paróquia Divino Espírito Santo, né, aqui em São José do Rio Preto, e a paróquia do Padre Rafael em Orindiúva. Porque nós precisamos, nesse tempo de carnaval, oferecer aos nossos jovens, né, momentos, não é se isolar do mundo, mas é preencher de Deus nesses dias para viver essa quaresma, para viver um tempo forte, né? Então, foi do ano passado, nós fizemos o primeiro Incendeia e foi bênçãos. E agora, este ano, né, Padre Rafael, nós juntamos mais duas comunidades, a comunidade União Fraterna e comunidade ali, paróquia Nossa Senhora Aparecida, ali no Jardim Maria Lúcia, né, com os grupos de jovens ao aba de lá. Então, assim, foi esses 3 dias intensos de oração, de brincadeiras, de alegria, de louvor, de cura, de restauração. Então, é momentos de bênção. O retiro não é um isolamento do mundo, mas é retirar-se do mundo para preencher dessa graça do Espírito Santo. E ser jovem não é ser careta, né? Ser jovem não é a gente ficar no retiro parado, quietinho. Não, tem os meus momentos, mas tem o momento da alegria, de louvar, de dançar, e tudo isso sem regado a bebidas, né? Sem regado a drogas, sem regado a nada disso. Então, é possível ser santo, feliz, é possível ser um jovem santo, vivendo no mundo, sendo jovem, mas totalmente de Deus. Então, isso é o retiro. E assim, é uma oportunidade que nós temos de estar com os jovens, né? Mostrando para eles realmente que podemos nos divertir, porque às vezes fica essa questão, porque é da igreja, porque tem que seguir determinados mandamentos, e a diversão onde fica? Não, pelo contrário, é uma diversão sadia e ao mesmo tempo você proporciona naqueles dias uma experiência, uma intimidade com o Senhor. E aí a gente percebe que os jovens têm sede,
e o quanto eles estão necessitados dessa graça. Porque a gente sabe que as coisas elas estão tão rápidas no mundo que os jovens não têm mais tempo para nada. Sim. E a ansiedade vai tomando conta deles. Então é uma oportunidade de nós falarmos para eles assim, olha para Jesus. Aqui são 3 dias, pouco tempo, mas são intensos. Eu acho que isso vale a pena ressaltar. Parecem poucos dias, mas são intensos, onde ali eles rezam, eles se conhecem pessoas diferentes. Eu acho que essa integração que nós tivemos desde o ano passado, que foi uma inspiração Sim. de juntarmos as 2 paróquias, as 2 comunidades, com jovens de realidades diferentes. A minha comunidade são 7.000 habitantes, Rio Preto, uma cidade grande, então fazer essa junção foi uma grande inspiração. E ali eles se conhecem, se relacionam e entendem que o jovem lá de Orindiúva e o jovem aqui de Rio Preto, eles podem servir o mesmo Deus na mesma intensidade. Então isso é muito importante. Diferentes realidades, Sim. mas as mesmas dificuldades Exatamente, de ser jovem. de buscar a santidade. Então ali você percebe. E esse contato também, né? A gente faz questão de estar presente com eles, junto né? com eles. Porque muitas vezes tem a mentalidade do padre que é inacessível. O padre, né, não pode tocar no Sim. padre, né? Tem isso. Tudo bem, cada padre tem sua personalidade, tem sua identidade, mas eu e o Padre Rafael, nós fazemos questão, né, de acompanhar realmente, estar presente embora no eu não faça retiro. esses vídeos doidos do Padre Rodrigo, não é o meu estilo tanto fazer esses vídeos, mas a gente tem esse... vamos dizer, essa pegada para as mesmas coisas dos jovens. A linguagem mais jovem, né? Evangelização, uma evangelização. da juventude, que a gente precisa falar a linguagem deles, né? Sim. E a gente vai aprendendo muito. Eu vou aprendendo muito. Nesse retiro, você vai aprendendo as gírias, você vai aprendendo, né, as coisas do momento, e você vai trazendo... e você vai percebendo que eles ficam admirados, Sim. né, com o padre ali, E é com o padre contagiante, dançando, né? com o padre louvando, mas também com o padre conversando nos intervalos com Sim. eles, brincando. E ali, então, você traz esse jovem para uma realidade que é a igreja, que é a nossa casa. Não é algo distante, mas nós, sacerdotes, somos pai. Então, se nós queremos chegar até esses jovens como pai, porque nós somos pai, né? Somos pastor, então nós precisamos conhecer desde a ovelha nova até a ovelha mais madura, né? E principalmente a nova, que ela precisa de um cuidado especial, né? Então nós temos muito amor por esses jovens, muita dedicação. E é interessante que o fato de nós estarmos no meio deles, no meio das brincadeiras, como eles têm um respeito por nós. Sim. Eles têm um respeito muito grande. Eles entendem realmente esse é o momento de brincar, esse é o momento de falar sério. E é interessante, Hamilton, que eu, de modo particular, eu percebo, talvez o Padre Rodrigo também possa ter essa percepção, mas os jovens que se lançam realmente nessa experiência com o Senhor, eles não querem qualquer coisa. Sim. Eles querem uma experiência profunda, eles querem uma experiência com raiz, eles não querem uma coisa suave. É porque é próprio do jovem. Sim. Ou ele é 8 ou 80. Exatamente. Então, a partir do momento que ele se lança nessa realidade, ele quer experimentar de maneira profunda essa graça. Então, às vezes, até a questão da radicalidade com eles é o que eles querem. Não uma radicalidade no sentido de rigorismo e radicalismo, mas uma radicalidade no sentido de raiz mesmo, de voltar à raiz e ter uma base sólida para viver a fé, né? Isso que o Padre Rafael disse, né, do respeito, tanto os meus jovens lá da paróquia, né, o Jude, tanto também os jovens lá da Santa Teresinha, mas todos os jovens, é um grande respeito. Nunca faltaram com nenhum respeito, nunca um palavreado, sempre com o Senhor, né? Sempre assim, Padre, o Senhor, Padre, o Senhor. Pensa, Padre, bênção. Nossa, E às vezes, muito bonito, quando as pessoas olham de fora, vê os vídeos que tá atacando o padre pra cima, tem pessoas que falam assim, é inadmissível o padre fazer isso, ou o jovem, é uma falta de respeito com a figura do sacerdote. Não, porque nós permitimos no sentido de tais brincadeiras, porque eles primeiro pedem permissão. Sim. Eles não chegam, não. E eu falo assim, que eu sou mais louco, porque eu falo assim, gente, pode me jogar, né? Aí eles falam assim, padre,
ele não pode. Foi assim, me joga, pode jogar, né? Então, assim, é um respeito. Inclusive, muito tem um grande. vídeo que de ontem postaram, porque assim, e é uma coisa muito interessante, Hamilton, que nós não pedimos para gravar nada, Sim, sim. né? Sim. É deles mesmos, né? Dos jovens. E ontem, à noite, o Padre Rodrigo, tem até esse vídeo que já está circulando, ele pediu para os jovens fazerem um corredor assim, e a gente pular em Era uma cima deles. brincadeira, Era assim, uma brincadeira. Pra quem Não. chegava até mais E eu longe, tenho assim, mais rápido. para mais rápido. Mas- E eu tenho esse lado um pouco mais contido nessa parte. No meio da assim, eu cheguei para ele e falei assim: você é sem noção. E eu disse, eu sou um padre sem noção mesmo. Mas assim, eu cheguei sério. Quem tava ali em cima no palco falou assim: gente, o Padre Rafael tava falando. Eu falei: você é sem noção? E eu falei sou assim, sem noção. sou sem noção mesmo no microfone. Quando eu vi, eu já tava mergulhado nos jovens, ele jogando pra cima, assim. Então, é essa presença que o Padre Rodrigo disse, que de estar com os jovens, mas onde eles sabem os limites. Sim, sim. Sim. E eles fazem essa experiência muito profunda. E o mais interessante é que quando termina o retiro de carnaval, você vê que é diferente. Eles voltam para casa, para a realidade, seja na escola, seja no trabalho, com um brilho no olhar. E não é uma questão de falar que é porque vivenciou, muito mais do que vivenciou, bacana, né? Porque experimentou, né? Então vai ser diferente. E eles voltam com essa sede de realmente ser diferença, né? Nos seus grupos, no contexto ali de faculdade, de escola, de casa. Isso a gente vê nos retornos depois do pai, que nós estávamos conversando. Nossa, como meu filho mudou. Que legal. Nossa, como que transformou. Isso, 3 dias. E também, às vezes, o que se vê na rede social não é só isso. E é porque a gente também respeita muito a privacidade do jovem. Acontece ali, Hamilton, né, e a gente experimentou nesses dias, acontecem muitas curas. Muitos jovens são curados, Sim, sim. e curados profundamente, de feridas, de traumas. Então, assim, até para preservar a privacidade desse jovem, você não vai postar um vídeo dele chorando como uma criança. Claro. Então, assim, acontecem coisas maravilhosas nesse encontro, nesses retiros, que não é próprio nosso. Nós, enquanto Paróquia Santa Terezinha, Paróquia Divino Espírito Santo, Comunidade União Fraterna, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que nos juntamos, nós formamos um grupo. Mas quantos grupos católicos, nesse mesmo final de semana, estavam reunidos para fazerem com que os jovens experimentassem uma alegria e uma diversão diferente, saudável, sem nada daquilo que o mundo oferece. Então, aqui na Arquidiocese mesmo, vários movimentos estavam reunidos neste final de semana, sem contar o Brasil afora. Sim, sim. Então, assim, para nós entendermos o quanto isso é importante, né? Aqui foi uma porção, ali outra porção, e assim nós vamos fazendo com que os jovens vivenciem esse momento. E é bíblico. É bíblico. Às vezes a gente vê lá um mar de pessoas, mas se dentro desse mar de pessoas uma única alma for tocada e for salvo, já há festa no céu, por um único pecador que venha se converter. Então, eu, de modo particular, eu não vejo a quantidade, mas eu vejo a intensidade. Eu vejo, assim, de modo isolado a pessoa. Se durante todo esse final de semana, se de milhares de jovens, realmente voltou, já valeu a pena todo o esforço do final de semana. É aquilo que São João Bosco, né, que trabalhou com a juventude, ele fala, né? Dai-me almas e ficai com o resto. Fique com o resto. E tem uma coisa que eu li esses dias, eu não vou lembrar em qual revista que foi, igual site que foi, né, em relação à revista, mas assim, eu comecei a juntar os pontinhos e vendo vocês falarem sobre isso, eu acho que tem alguma coisa a ver. Parece que muita gente está percebendo que as baladas mesmo, estão diminuindo e a tendência é que elas terminem. Que o pessoal vai, por exemplo, num show, às vezes vai numa festa do peão, num rodeio e existe um show. Mas o pessoal vai até o barzinho e quando é meia-noite vai embora para casa. Já não está tendo mais aquele negócio do jovem ficar até de madrugada, uma coisa assim. A gente tem visto um crescimento também em relação ao jovem dentro da igreja. Seja através dos acampamentos, um monte de coisa que acontece. E, ao mesmo tempo,
nós tivemos um santo jovem, que eu acho que foi alguma coisa também que, em relação a tudo isso que aconteceu, eu acho que Carla Acutis, eu não sei se tem muito a ver, mas essa transformação de poder o jovem ele voltar à igreja, deixar de ir para uma festa, ficar até de madrugada bebendo, procurando coisas erradas, e falou assim, não, eu vou ficar num acampamento quietinho, aprendendo as coisas. Eu acho que é uma junção que está começando a transformar isso, né? É interessante quando nós olhamos para a história da igreja, desde o início da igreja nascente, a vida dos santos. E para cada época, para cada necessidade, Deus suscita um santo para dar uma resposta naquela Sim, atualidade. verdade. Então, se nós olharmos na história da igreja, é isso. Os santos, eles vêm para dar uma resposta autêntica da graça de Deus para uma necessidade atual. Então, hoje, quando nós olhamos a igreja canonizando Carla Acutis e também Pierre Jorge, também que era Jorge, que era jovem, um jovem assim, ousado, é para dar uma resposta para esta atualidade, para esta geração. E quando você diz dessa diminuição de jovens em baladas, isso é uma questão muito importante, Hamilton, porque o jovem está percebendo que as coisas do mundo não estão mais saciando eles. Não consegue mais saciar. É por isso que a gente vê índices de depressão em jovens precocemente, em crianças, porque não conseguem mais saciar, eles não conseguem mais buscar nesses lugares. E aí quando nós olhamos para um Carlo Acutis de 15 anos, que foi canonizado, proclamado santo pela igreja e que viveu a sua adolescência ali, já indo para a vida jovem, em Deus, sem deixar de se divertir, Sim. é uma resposta para a nossa atualidade, que foi também profetizado por São João Paulo II, que disse que esta geração viria um santo de calça jeans. Olha. Um santo que estaria no meio dos jovens, um santo que beberia Coca-Cola, que iria ao cinema e que iria ao shopping. Então, São João Paulo II profetizou sem saber a santidade de Carla Acutis, que é o primeiro santo da Igreja Católica que usa vestes modernas. Sim. Calça, Tênis da Nike. tênis e Não, uma mochila. condição financeira, né? Uma pessoa muito Condição boa. financeira, É. que também não significa que porque você tem um poder aquisitivo que você não pode ser de Deus e que você não pode ser Exatamente, santo. exatamente. A história da igreja, os santos, tem muitos santos ricos que Sim. se abdicaram É. por amor a Deus. Então, além de Carla Acutis ser uma profecia, vamos assim dizer, né, de São João Paulo II, que providencialmente foi o Papa que iniciou a caminhada com jovens, a Jornada Mundial da Juventude. Exatamente. E né? foi essa volta dos jovens para a igreja, principalmente, eu percebo muito, né, desde as jornadas, né, mas muito com o Papa Francisco. Sim, verdade. Né? Então essa acessibilidade, né, que o Papa Francisco proporcionou às pessoas, não tão somente a juventude, mas todas as pessoas, até não católicas. Sim. Então eu conheci pessoas protestantes, né, que amavam o Papa Francisco. Então, essa abertura que o Papa Francisco, né, São João Paulo, ele deu essa volta ao mundo, esse conhecer da igreja, esse voltar. Mas o Papa Francisco, ele abriu as portas para que as pessoas pudessem entrar e conhecer de fato o que é a igreja. Porque até então, as pessoas têm a menção que a igreja é algo com rigorismo, é algo Sim. tem as suas normas, tem as suas regras e tem o seu direcionamento. Mas a igreja, ela é mãe. Ela nos ensina, mas ela acolhe, Verdade. ela nos forma. Então, como você falou de São Carlo Acutis, quem olha, principalmente os jovens, olha lá, moletom, calça jeans, um tênis da Nike, né? E um jovem que estava ali conectado à internet. Exatamente. Utilizava o site para falar dos milagres eucarísticos, dos títulos de Nossa Senhora, ele elencava. Exatamente, Então, usou o celular, né? usou- Um santo que usou Exatamente, o celular. Então, as Notebook. pessoas falam assim, São Carlo Acutis
é possível ser santo na juventude. A Porque- igreja nos fala isso. É muito difícil um jovem hoje, talvez, olhar para uma santidade de uma Santa Teresinha do Menino Jesus, que morre aos 24 anos, jovem de tudo. Mas quando eles olham para um jovem Carla Kutz, eles falam assim: a santidade é É possível. possível. É possível É ser na santo, realidade. né? A gente está passando aqui as imagens do Ali, ó. São Carla Kutz aqui. Inclusive, Maravilhoso. essa é a roupa Sim. com a qual a camiseta com a qual ele foi canonizado, Sim. É. a sua imagem, né? De santo. E é muito legal, né? A imagem da mãe dele, né? Na hora que ela olha assim, tem uma cena que ela. Na hora da Não, canonização. E foi algo histórico, porque foi a segunda mãe que viu o seu filho sendo canonizado, porque a primeira mãe foi de Santa Maria Goretti, que estava a mãe Presente. presente na Verdade. canonização. E a dona Antônia, ela foi a segunda mãe que viu um filho ser canonizado. A mãe estava E olha presente como no isso sangue. não mexe só com os jovens, Hamilton. E eu acabo até dizendo isso quando eu falo da santidade de Carla Kutz. Geralmente eu me direciono aos pais. Eu falo: vocês imaginam, vocês um dia, na Praça de São Pedro, ouvindo o Sumo Pontífice dizer que o seu filho é santo? Nossa. Nossa, Imagina a cabeça dessa mãe e desse pai naquele momento da proclamação da santidade. Por que da proclamação? Ele já era santo, mas a igreja reconhece. Sim. Então a igreja reconhece, é aquela ordem que Jesus deu a Pedro: que você ligar na terra será ligado no céu. Então era a igreja ligando a santidade de Carla Kutz, proclamando ele é santo. Eu fico imaginando o pensamento, a cabeça dessa mãe. Isso para os pais é importante para que eles também impulsionem os seus filhos Né? a viver uma vida diferente daquela que o mundo está querendo oferecer. E incentivar, né? Incentivar. Incentivar. Né? Então, assim, hoje, os pais de Carla Kutz, a família, os irmãos, eles são, assim, propagadores também. Propagadores de quem? De Carla Kutz? Não, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Porque eles sabem que a santidade não é mérito de Carla Kutz, mas é a graça de Deus. Nossa. É a pura graça de Deus. Cara, que noite, hein? Que episódio sensacional. Hoje recebendo aqui o Padre Rafael, também o Padre Rodrigo. Já a gente vai começar a falar sobre a Quaresma. Antes, entretanto, contudo, não esqueça, galera que está assistindo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações. Para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal, menos de um minuto você já manda o seu recadinho. Temos aqui o Ronaldo Sais, Shalom. A Tati também tá mandando, a Tatiane Bezerra aqui, boa noite. Gabriela também mandando aqui um alô pra gente. Boa noite, pessoal. A Renata Silveira também, a Renata tá mandando aqui um alô, boa noite. A Vilma Aranega tá mandando boa noite também. Juliana Barbosa, o Renan Buca, valeu Renan, um abraço para você. Lariane, Shalom, também a Valdirene, boa noite. Renovo Distribuidora, boa noite também. O Luciano também tá mandando um shalom aqui. Josi, A paróquia a tá Josi, em piso, a Deus Laura também Tem tá de uva, gente. A Eliane tá aqui, ó. A Eliane, né? Padre Rafael, Padre Eliane Rodrigo. Trindade, Vocês são bênçãos, glória a Deus. lá da paróquia, viu? Lucas Maluquinho. O Lucas é o Lucas daquela vez que ficou mandando mensagem? Não sei se era ele. Aham, Boa noite, Lucas. A Kate também tá um shalom aqui pra gente. Aqui tá Aglen, acho que é isso, Aglen, uma coisa assim. A Glene. A Glene tá mandando Isso. boa noite também. Brinde Foi uva. muito maravilhoso, parabéns vocês, muito bom esse encontro. Isso é verdade mesmo, falando aqui também sobre o São Carla Kutz. Quem mais aqui? A Luciana Assis, né? Amo essa dupla. A Isabela Salles também, shalom, vocês dois são os melhores. Muito obrigado, galera. Também a Josimara tá dando boa noite aqui aos sacerdotes. Muito legal, muito obrigado a todo mundo que está assistindo e para você que vai estar maratonando durante a semana também, aproveitar amanhã, terça-feira, para você assistir o nosso episódio e depois compartilhar. Se ainda tiver o botãozinho de hypar aí, manda para todo mundo para que mais pessoas possam aprender um pouco mais, né? Conhecer um pouco mais e tirar todas as suas dúvidas sobre a Quaresma hoje aqui com o Padre Rodrigo e também o Padre Rafael, né? A gente tinha deixado uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Antes, eu só queria lembrar que é o seguinte, estava falando sobre o Papa, né? O meu TCC da faculdade foi sobre o Papa Francisco. E eu coloquei o tema assim, o homem que fez o brasileiro se apaixonar por um argentino. E aí eu coloquei, porque... Só dessa forma. Foi uma coisa sensacional, né? E ainda a gente vendo isso, né? As coisas que ele fazia, essa união que ele fez também, que foi
Muito importante. A Kátia tá falando assim, boa noite, padres, a bênção de vocês. De forma simples, o que é a quaresma e por que ela é tão importante para a Igreja Católica? Kátia, Deus abençoe. A quaresma, na verdade, ela é essa grande preparação para a Páscoa. A Páscoa é para nós uma das maiores festas cristãs. Então, é o período onde nós nos preparamos, onde a igreja, ela nos conduz de maneira, como o Padre Rodrigo tinha falado, muito materna, cuidando de cada um de nós e dizendo para nós, meu filho, este é o caminho que você vai se preparar bem e melhor para vivenciar este grande momento da nossa vida cristã. Porque para nós católicos, o ápice da nossa vida cristã é todo convergido para a vivência pascal, que é a ressurreição de Cristo. Então, a quaresma, ela é, em suma, este grande tempo litúrgico, onde nós nos preparamos e a igreja nos dá alguns caminhos para que nós nos preparemos mais e melhor. E também, Hamilton, a quaresma, ela é toda ela permeada e com a referência na própria Sagrada Escritura, né? Quando nós olhamos no Antigo Testamento, os 40 dias que Moisés passou no deserto, caminhando rumo à terra prometida. O número 40. Ele é teofânico? O número 40, ele significa transformação, Sim. mudança. Então a igreja não coloca nada por acaso, né? Então a numeração 40, ela significa isso, a transformação. Que o tempo da quaresma é esse tempo forte de conversão, né? Se converter para viver o nosso ápice de toda a Eucaristia, que é ressurreição. É a centralidade da nossa fé, é a ressurreição. Então a igreja, como o Padre Rafael nos colocou, é uma preparação para a Páscoa, né? Então a igreja, na sua maternidade, e porque é mestra e nos ensina, quando nós celebramos a festividade do Natal, a igreja nos prepara no tempo do Advento para viver o Natal, que é a encarnação. A salvação chegou ao mundo, a luz. E agora, com a quaresma, né, esses 40 dias, 45, porque o domingo, né, Padre Não Rafael? conta, o domingo não conta. Senhor, Isso, isso. Vou colocar, então, 45 dias, mas o domingo não conta, Não porque conta. o domingo Já é o dia do é o dia Senhor, do né? Senhor. Então é Páscoa para nós Páscoa. já. Mas é essa preparação e é um tempo muito forte. Muito. Porque, Muito. na verdade, nós somos conduzidos para viver na vigília pascal, que é a mãe de todas as vigílias. Sim. Então nós somos conduzidos para viver aquele momento assim, na maior profundidade. Então a quaresma vem nos preparar esse tempo de conversão. Isso significa que um outro tempo litúrgico da igreja não é de conversão? Não, pelo contrário. Todo tempo na igreja é de conversão. Mas a igreja nos mostra de maneira muito carinhosa e cuidadosa este tempo peculiar para que realmente nós voltemos, né, o nosso olhar para Deus e reconheçamos de fato este caminho que precisa ser feito. Quando Jesus ficou os 40 dias no deserto, se preparando, e ali ele viveu todas as práticas que a igreja nos coloca para viver essa prática na quaresma, que é a oração, a penitência e a esmola, justamente para nos lembrar que nós precisamos ter um esforço pessoal nosso para viver a conversão. Eu disse há pouco sobre Carla Acutis, que sua família propaga não Carlo Acutis, mas as graças de Deus. Sim. Porque são os méritos, a graça vem de Deus. Nós não podemos nos converter por nós mesmos, Hamilton. Então, a igreja nos dá caminhos para que nós nos esforcemos para então chegar a este processo de conversão, que é parcial, não é pleno, mas a quaresma vai nos preparar como uma grande mãe, cuidando e ensinando ao mesmo tempo. E a palavra conversão, né? Metanoia. Sim. Mudança de pensamento. Pensamento, mentalidade. Mas a conversão é o encontrar com amor. A conversão é quando você depara com amor, né? E ali você contempla o amor e você vai vivendo esse amor que é Deus. Então você muda a sua mentalidade, muda
aqueles pensamentos egoístas, orgulhosos, aqueles pensamentos prepotentes, arrogantes, para que essa vida nova de fato possa surgir na Páscoa. Páscoa é a passagem. Então eu passo da vida velha para a vida nova. Então a Quaresma não é só um tempo litúrgico, mas a igreja nos propõe realmente para mudar, porque o Senhor ressuscitou, né? E porque todo este tempo de preparação, ele deve continuar depois da Páscoa. Sim. Nós não temos que deixar restrito aqui. Então nós vemos agora, né, iniciando quarta-feira, a Quaresma, que vai até começar o tríduo pascal, né, na Quinta-feira Santa. Nós vemos pessoas fazendo os seus propósitos, né, abstinência disso, jejum disso, eu vou tirar isso, eu vou tirar. Porque é uma forma de mortificação. Nós precisamos mortificar a nossa carne, intensificar as nossas orações, as nossas penitências, ter as nossas obras de caridade corporal, espiritual e de misericórdia. Mas é um tempo, Hamilton, que não deve ficar restrito aqui. Ele deve perpassar a Páscoa e continuar todos os dias da nossa vida. Então, quando você faz este caminho de 40 dias na Quaresma, exercitando uma penitência, é para nos lembrar que eu preciso continuar essa penitência. E aí eu vou me disciplinando naquilo que pode ser uma ocasião de pecado para mim. Então, a penitência é isso, me disciplinar. Fazer com que eu olhe para mim e perceba, olha, eu preciso mudar nessa parte, então eu vou me disciplinando. Porque tem muita gente que acha domínio. que é uma troca, né? Ó, eu vou ficar os 40 dias sem fazer isso. Por exemplo, imagina o Padre Rodrigo 40 dias sem Coca-Cola. Que vai ser, né? Nem me fala isso, mas eu entendo. Eu já fiquei algumas vezes. É o domínio. Exatamente. Porque o espírito é mais forte do que a carne. Mas fala, então, assim, é o domínio. E eu sempre convido na comunidade assim, olha, você vai fazer algo, um propósito. Então, esse propósito, ele tem que ser algo concreto. Sim. Por que algo concreto? Eu vou ficar sem refrigerante, sem doce, sem isso, sem aquilo. Tá, mas o dinheiro que você ia gastar naquilo, exatamente, você vai pegar esse dinheiro e você vai ajudar uma família carente, vai dar numa instituição ou vai fazer algo em benefício para o outro. Porque senão vira só uma troca, né? A troca que fica você só uma falou. troca de moeda e fica muito ralo, muito raso. E perceber também a fraqueza, porque muitas vezes você tem um vício e você sabe que você precisa controlar. Bom, então agora eu não preciso mais tomar 50 Coca-Colas num dia. Eu posso tomar 10, pelo menos, que eu sei que eu vou conseguir me controlar. Sim. Então, a gente tem que ter esse pensamento de se cuidar e também de fazer com que essas práticas realmente mudem a nossa vida. E assim, Hamilton, quando fala jejum, penitência e esmola, é realmente aquilo que a palavra diz. Então, vamos já dizer, não existe jejum de língua. Sim. Eu vou ficar jejum, eu vou fazer jejum da língua. Não existe nós já isso. Muito isso. Por que não existe jejum de língua? Porque não fofocar não é uma questão, é obrigação nossa. Exatamente. Não é uma, eu vou evitar de falar, mas espera aí. Isso foi o evangelho de ontem. Não existe isso. Não matarás. Mas não é só questão física. O Senhor nos colocava ontem o quê? Não matar o Nossa, quê? mas é muito forte. O de ontem a calúnia, tudo. Não levantar o falso testemunho. Então, muitas vezes, e ontem nós estávamos refletindo isso. Às vezes eu perguntei assim para as pessoas: vocês já mataram alguém? Aí todo mundo, não. Aí eu falei assim, vocês têm certeza? Quando você levanta uma calúnia, exatamente, quando você fala mal da outra pessoa, quando você fofoca da outra pessoa, isso você mata. Então, a língua ela é uma arma. Então, São Paulo vai falar que a tua boca só se abre para edificar a vida da outra pessoa. Caso não for para edificar, silêncio, reze. Então isso que a gente escuta muito. Padre, vou fazer o jejum da língua. Peraí, da língua? E tem eu vou fazer jejum da internet, tá, tudo bem, mas não é esse jejum que a igreja está dizendo para você. Não é o corpo, o seu corpo precisa sentir, Hamilton. E tem gente que faz as trocas, né, por exemplo, assim, igual a gente estava...
brincando em relação ao padre. Por exemplo, a pessoa fala assim, ó, durante os 40 dias eu não vou tomar esse refrigerante, vou tomar outro. Mas vai continuar tomando, né? E aí, até o padre estava citando aqui, gente, o evangelho de ontem é uma coisa tão séria, né? Porque fala assim, se você fizer um mal, se você roubar, você arranca sua mão e fica com a outra. Arranca um olho e aí é muito sério o que fala. Não, e eu brinquei assim ontem, eu falei assim, gente, mas pelo amor de Deus, olha, não vamos levar o pé da letra aqui, porque senão semana que vem, no domingo que vem, vai estar sem olho, sem perna, amputado, sem braço. tudo amputado. E principalmente o padre também, eu coloquei. É um dos evangelhos, eu até ontem, quando eu comecei a homilia lá na minha paróquia, eu falei... não é apenas o evangelho, não é apenas o evangelho, a liturgia inteira, porque a primeira leitura também nos coloca numa posição de escolha, aí vem a segunda leitura e o evangelho. Então toda a liturgia, eu disse, é uma das liturgias que eu mais temo na Igreja Católica. Quando eu me deparo com essa liturgia, eu me assusto, eu fico assustado, porque a coisa é séria. Vai passar na peneira. Não vai. Quem presta atenção pela primeira vez, a pessoa fala assim, o padre tá bravo, mas não tem nada a ver, Tem tá nada nas a ver. escrituras, né? Exatamente. Não, ontem já me falaram assim, nossa, padre, o senhor tava com o chicote na mão. Mas não é a palavra. A palavra que nos leva para isso. Entendeu? Então, é a verdade. Então, dói escutar a verdade? Dói, mas liberta. João fala isso, João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Então, é isso. Ó, a quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas, Isso. né? E qual que é a importância de ir até a missa, a celebração e receber as cinzas? Na quarta-feira, iniciando então a quaresma, primeira coisa, já na quarta-feira é obrigação de todo católico abstinência de carne e jejum. A gente Já tem que começar por aí, né? Pelo amor de Deus, Sem- gente. Presunto é carne, salsicha é carne. Né? Não vai querer Toda carne branca, sabotar, né? Camuflar aí, deixar a Coca-Cola para pegar uma Pepsi. Isso. A única coisa que pode, na verdade, é o peixe, porque o peixe, quando na época, era a única coisa que era mais fácil também de pescar. Sim. E tem um significado também ali em relação ao nome e tudo mais, né? Mas é a única carne branca que pode. Então a igreja pede E por conta do sangue, né, também. Isso, por causa do sangue também. Então a igreja pede para que nós nos abstemos de carne vermelha nesse dia e jejum, né? O jejum é você fazer uma refeição leve, você não comer tanto daquela forma que às vezes costuma se comer, deixar de comer aquele doce, e lógico, né? Participar da Santa Missa com a imposição das cinzas, que as pessoas às vezes também pensam, eu pulei carnaval, agora eu vou lá receber a cinza, tá tudo certo, zerei minha conta. Zerei minha conta. Não, a imposição das cinzas é justamente para que nós nos lembremos, somos pó e do pó retornaremos. Isso para dizer que a gente não é nada. Então, vamos iniciar esse processo, esse caminho quaresmal em Cristo, porque nós não somos nada. O que nós somos? Nós somos pó. Pó acaba, pó ele se espalha. Então nós não somos nada. Então é preciso viver este tempo com autenticidade. E vem pela questão mesmo, pela palavra de Deus. Porque sempre o contexto da cinza, para se penitenciar quando fazia algum pecado, colocava um saco com cinzas. Sim. Ou seja, Entendi. uma penitência. Então a quarta-feira de cinza vai nos lembrar que nós precisamos nos penitenciar. Qual que é o sentido de penitência? De arrepender, de não mais praticar tais atos pecaminosos, né? Para que a gente mude de fato, e essa conversão. Então, a quarta-feira de cinzas, ela se torna importante, ela abre, e é preceito, não se pode faltar da quarta-feira de cinzas, Sim. né? Então, não se falta, não é opcional. Para nós cristãos católicos, né, é um dever, né? É o sentido de nós como fosse a missa do domingo, né? Então, não se pode faltar dessa Essa imposição das cinzas, ela se torna tão importante, né, como um sinal visível mesmo, né? Uhum. Que a igreja é linda, Milton, porque ela nos mostra visivelmente os sinais. Não é apenas uma palavra, mas existem símbolos, sinais que nos apontam ao sagrado. E as cinzas é justamente isso, né? E quando você coloca na fronte da pessoa, você diz: convertei-vos e crede no Evangelho. É tempo de conversão.
né? Chegou este tempo, o reino de Deus se aproxima. É assim que Jesus iniciou a sua vida pública, chamando e convocando as pessoas, fazendo o apelo da conversão. Então, convertei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. E é exatamente uma isso. coisa importante também, quando a gente participa da liturgia da Santa Missa, você vai ver que os paramentos, né, dos sacerdotes são roxos. Então, né? essa aí era uma durante toda a quaresma, né? Toda a quaresma. Então, só um domingo, só um domingo, quarto ou quinto domingo, quarto domingo É. da quaresma, que a gente usa a cor rósea. Que é o domingo letare, que é a alegria que está se aproximando a Páscoa. Assim como no tempo do Natal tem No Advento Gaudete, o domingo Gaudete. Que também fala assim, está próximo o nascimento do Cristo, né? Então, assim, a cor da liturgia quaresmal, ela é roxa. E também se cobrem as imagens, né? Sim, também, né? igreja, Se cobra as imagens pela questão, principalmente, isso vem na questão desde o tempo medievais, né? Porque a igreja, como ela é rica, né, nas imagens, né? E a imagem, ela nos leva, nos remete a Deus. Então, por que se cobria as imagens? Porque agora a única referência deixava só a cruz. Sim. Porque nós vamos adorar não o madeiro, mas aquele que foi crucificado, né? Então, por isso que se cobre as imagens. Então, se alguém vê nas igrejas lá as imagens tampadas lá com pano roxo lá, porque tampou as imagens? O santo tá brincando esconde-esconde, né? A gente escuta isso, né? Padre, não, mas é por causa, no sentido, para que agora a centralidade, né, é a cruz do Senhor, né? É o tempo da penitência, da conversão, Algumas da oração. igrejas a gente vê que não tem essa prática, porque não é uma obrigatoriedade. Sim. Isso é uma questão de tradição, uma questão Sim. daquela comunidade que cultiva essa... Não tem flores. Não tem flores. É bem sóbrio, é uma decoração sóbria. Não é um tempo triste, porque muitas vezes até eu mesmo tinha esse pensamento, nossa, a quaresma é um tempo tão triste, né? Mas não é uma tristeza, é um tempo de sobriedade no sentido do silêncio, do recolhimento. E de esperança também, né? De esperança, então é um momento de eu agora me recolher, silenciar, porque no silêncio Deus vai falar comigo e aquilo que eu preciso mudar. Eu tinha interrompido o senhor, acho que o senhor ia falar o porquê que é a cor roxa, não sei se o senhor ia falar sobre isso. A cor roxa para a liturgia da igreja é essa cor da conversão, a cor da penitência. Então, na liturgia que a igreja nos apresenta e a igreja ela nos orienta, as cores litúrgicas. Às vezes as pessoas falam assim, por que usa verde? Porque o verde é o tempo da esperança, é o tempo comum que nós falamos, porque nós estamos esperando, né? O branco é festa, né? É a alegria. O vermelho nós utilizamos na festa de Pentecostes, mas também com os mártires, né? Então o sangue ali derramado em verdade desta fé, né? E o preto é nas questões do luto, né? Nas missas ezequiais, né? Então, olha, e o rosa é nesses dois momentos, a alegria. Então a igreja, ela traz muito em si, como o Padre Rafael colocou muito bem, os sinais, os gestos, né? Nos apontam ao sagrado. E aponta ao sagrado. Então, quando a gente passa a conhecer, agora na quaresma é o roxo. Por que o Pá tá de roxo, né? Porque agora é o tempo de conversão, de penitência, de recolhimento. Então, a igreja, olha que bonito realmente isso, né? A igreja, ela não só vai falar, mas ela quer que a gente veja pelo gesto, pelo sinal. Aleluia também não tem, né? Não, nem o glória e nem o aleluia, né? Isso fica agora reservado. Nem o sino. Isso fica reservado agora para a vigília pascal, quando nós vamos entoar o nosso glória. Agora, uma coisa muito importante, Hamilton, que nós precisamos entender. Só consegue viver bem o tempo litúrgico da igreja quem consegue entender que tudo isso é uma prefiguração daquilo que um dia nós viveremos na eternidade. Então, quem é que vai viver bem esse tempo quaresmal? Aquele que entender que assim como aquele povo que caminhou 40 anos no deserto rumo à terra prometida... Mais uma vez o 40, né? Mais uma vez o 40. Transformação. Assim somos nós também caminhando nesta terra, como peregrinos, que não é nossa, rumo a uma terra prometida que é o céu. Então nós, de maneira
nós prefiguramos aquilo que um dia nós iremos viver na eternidade. Sim. Então, como que eu vou viver bem a quaresma? Se eu entender que eu não sou deste mundo, eu estou neste mundo e eu sou peregrino, e que a minha morada é no céu. E para chegar no céu, existe um caminho, existe um esforço. Outro momento na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, que nós tivemos o dilúvio. 40 dias, 40 noites. 40 vezes no deserto. Exatamente. 40 dias que Elias também Ficou na montanha. Então, Verdade. o número 40, ele é muito específico, expressivo e teológico para nós. Vai nos remeter a toda essa questão. Jesus ficou depois 40 dias com os apóstolos. Depois da ressurreição. Então, assim, mas nós só viveremos bem este tempo quaresmal se nós entendermos que, de fato, nós estamos numa terra que não é nossa, caminhando para a terra prometida, que é o céu, que já aconteceu. E nós prefiguramos isso em cada Eucaristia. Sim. Né? Em cada É Eucaristia. importante entender, né, que a quaresma ela não pode ser uma modinha. É uma Sim. vivência. É. Porque nós temos o Frei Gilson, que é uma bênção. Reza o Rosário da Madrugada e agora as pessoas elas levantam cedo. E eu acho isso um máximo. Inclusive eu faço, né? é o 3º ano que eu vou fazer a quaresma da igreja, Uhum. no Rosário da Madrugada, e a quaresma de São Miguel eu Isso. também faço. E como ele disse, não pode ser uma modinha. Não é uma modinha. Então é uma bênção, né? Você acordar mais cedo, porque é uma forma de penitência, Sim. né? E você tá rezando. Só que às vezes, grande parte das pessoas, o que acontece, Hamilton? Elas levantam, elas fazem o período da quaresma, as igrejas até nas missas as pessoas procuram, mas acabou a quaresma, somem. Então, é o que Elas eu ia até falar sobre isso. Eu preciso falar dos patrocinadores, mas eu preciso falar sobre isso aqui. Porque às vezes você encontra uma pessoa, a pessoa fala assim, bicho, eu não posso fazer isso porque tá na quaresma. Espera acabar a quaresma. Não tem que esperar pra Não, acabar a quaresma. esperar. Você tem que aprender o que você tem que fazer agora. Transcender depois da quaresma, Sim, fazer continuar. continuar. Eu falo muito pro pessoal assim, eu fiz o cursílio. E o cursílio da igreja é o seguinte, o 3º dia é todo dia. O resto da vida vai ser o 3º dia, né, que a gente vive. Então eu sempre falo pro pessoal, gente, não adianta você falar assim, ó, eu vou ficar 40 dias sem xingar, ficar 40 dias sem comer isso aqui, vou ficar 40 dias sem fazer isso, vou levantar de manhã para rezar, vou fazer isso aqui, putz, acabou. Chegou o sábado, já vou comer um chocolate na Páscoa e agora volta tudo ao normal. Não adiantou nada. Não tudo que você adiantou. fez, né? Então, assim, a gente tem que tomar o cuidado para não transformar a quaresma ou qualquer tempo da igreja como se fosse uma modinha. Como se fosse assim, porque todo mundo tá fazendo, porque é bonito, posta lá no Instagram que tá acordando 4 horas. Mas e o compromisso depois também? Continue, transforme, faça da vida da oração. Então, é preciso que esse tempo da oração não seja só os 40 dias, mas seja contínuo. E tem gente que levanta às 4 horas da manhã, um pouco antes, tira foto com o terço lá e tal, depois volta a dormir. Só posta, né, e volta a dormir. Isso aí é pior ainda, né, padre? É pior ainda. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Meu Deus. Deixa que Deus tá vendo tudo, não é isso que vai... É um fariseu, é um hipócrita. O padre como Léo diz. já falava isso, ele falava assim, ó, sabe quando você vai pecar escondido lá e tal, Jesus tá lá do seu lado, ele tá vendo tudo isso aí. Então, tá o cara fala, meu vendo. Deus. problema. Aí o cara leva um susto, né? Fala, nossa, é verdade. Ó, deixa eu falar aqui rapidinho, enquanto eles tomam uma água aqui, inclusive na água da nossa da canequinha que eles vão receber de presente, da Encantar e Mimos Afetivos. Se você não conhece a Encantar ainda, entre em contato, fale com a Renatinha para você fazer sua caneca, camiseta, tem também cestas, cara, muito bacana, né? Presente especial e diferente para você da Encantar e Mimos Afetivos. Deixa eu agradecer a Tricolor Informática, nossa grande parceira. A Tricolor tem tudo que você precisa em informática, inclusive para você que tem a sua empresa, precisa daquele suporte, precisa também de equipamentos. Na Tricolor você encontra cadeiras gamer, a cadeira Dono Ar é da Tricolor. Entra em contato para você fazer com certeza a sua compra. E você que precisa de um computador, precisa fazer a manutenção, precisa organizar, dê uma passadinha na Tricolor. 2 lojas, tá? Tem em Rio Preto e também tem em Badibacite. Agradecendo a Campus Consórcio e Consultoria. Você sabe que no consórcio você realiza o seu sonho, né? Sua casa, o seu carro, e você pode
trabalhar com consórcio também, juntamente com o Consórcio União. Você participa das lives que a Ana Campos faz para você entrar em contato, para você tanto comprar o seu consórcio, quanto para você trabalhar. Uma maneira também de você entrar nesse mundo sensacional dos consórcios. Agradecer a Casa de Carnes Roseral, o famoso açougue do Abel. Mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto. Fica na Major Léo Lerro, 1120, perto da Igreja São Judas. Lá você encontra carnes inspecionadas todos os dias. Tem aquele kit mistura com as carnes todas fracionadas para a semana inteira. Inclusive, né, para você que gosta também, no final de semana tem os assados. Então, para você que está acompanhando a gente, entre em contato com a Casa de Carnes Roseiral. Agradecer a St. James Barbershop. Na St. James você sabe que é muito mais do que um lugar para você fazer sua barba ou cortar o seu cabelo. É uma experiência diferente, né? Lá tem um bar muito bacana, você pode também fazer o dia do noivo e tem também as experiências que você pode fazer em relação a St. James. Fica ali em frente à Praça do Vivendas. Agradecer a Interessências, cara, é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Você encontra essências, matéria-prima para você poder criar o seu perfume. Tem aquela aromaterapia que está todo mundo querendo também, inclusive aquele marketing olfativo. É muito legal, né? Entra em contato com a Interessências para você com certeza comprar aquele perfume bacana que você gosta e presentear também. Para a gente fechar essa parte, agradecer a loja Espírito Santo, que é a loja onde você encontra todos os produtos para você que é um católico, inclusive para você fazer uma quaresma bem bacana. Inclusive lá você tem o Fala Senhor, que é um devocional bacana que tem o Evangelho do Dia. Todos os dias você já aproveita e você faz a sua oração. Tem um espaço ali para você fazer as suas anotações e é muito bacana, tá? Encontre aí pelo espiritosanto.rp aqui em Rio Preto. E a comunicaled.com.br, nossa grande parceira também, são LEDs em condomínios. Então a sua marca, o seu produto, a sua empresa vai estar exposta nos melhores condomínios aqui de São José do Rio Preto e com certeza vai aparecer. Entre em contato com a comunicaled.com.br. Mandar um abraço para todo mundo que está aqui na live, está acompanhando a gente. Muito obrigado de coração. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Daqui a pouco a gente vai passar também as redes sociais dos padres aqui para você também seguir e poder estar sempre acompanhando. É muito bacana também a galera nessa época de vivência. Temos aqui, ó, a Juliana tá mandando aqui: Padre Shalom, uma bênção de Deus em nossa comunidade. Padre Rafael, um grande amigo que amamos. O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia, tá assistindo a gente aqui. Boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. A Sou de Maria tá aqui, né? Deus abençoe vocês são bênçãos a nossa vida. A Fabiana, né? Boa noite a todos. Deixa Deus cuidar de ti, é um @ que está aqui. 2 padres incríveis, verdadeiros instrumentos de Deus nessa geração. É visível que o Espírito Santo se move através de vocês, nas palavras, nos gestos, na entrega diária da chamada, ao chamado, desculpe. Todo mundo mandando aqui o Shalom também. A Rose Candeu mandando um abraço aqui para todos. A Débora também falando aqui que ela já foi na celebração dos 2, que a tia dela é de Orindiúva. O Padre Rafael, o senhor é uma bênção em Orindiúva. Padre Shalom, Orindiúva te ama também, olha só que legal. Padre Shalom, né? Já vem aqui. E a Ricela Baldin tá aqui. Boa noite, uma bênção essa participação e essas explicações em relação a tudo da quaresma, né? Uma das coisas que a gente tem que sempre pontuar são as obrigações que o católico tem. E a quaresma é uma dessas obrigações que às vezes tem aquele católico de IBGE que deixa meio de lado a situação. Como fazer uma quaresma bem feita? Como realmente passar esse tempo fazendo tudo certinho? A gente sabe que o dia a dia é complicado, né? O amornado está em tudo quanto é lugar te atentando, mas você fazer esse compromisso e com certeza passar por esse tempo de maneira não tranquila, mas de maneira com que a igreja pede. Primeiramente, né, tudo é disciplina. Então, quando nós temos esse propósito e essa disciplina, e principalmente o que nós falamos desde o início, nós somos peregrinos, nós somos caminhantes. Então, nós entendemos que a vida não é daqui. Então, nós precisamos viver a cada dia como se fosse o último dia, porque um dia vai ser. Então, todo dia eu preciso viver como um presente, como um dom de Deus. E naquele dia, então, eu faço do meu ordinário, né, das coisas simples, aquilo que é a vivência que me coloca na quaresma. A oração, a penitência e a caridade. Então, eu preciso naquele dia um momento a mais de oração, mas elevar também os meus pensamentos, porque muita gente fala de oração
como se nós precisamos só retirar. Mas não, a oração, ela não é só quando eu me retiro, né? Quando eu tenho aquele tempo propício para aquilo é importante que eu preciso meditar, mas também no pensamento, né? Se eu estou no trânsito, preciso levar meu pensamento na oração. Preciso, nesse tempo da quaresma, estar em oração. Mas também ali no seu dia, a caridade. O que eu posso fazer? Qual que é o gesto de caridade para esse dia, né? A caridade não é só você dar uma esmola. Santa Dulce, ela tem uma frase que para mim é maravilhosa e que eu tento viver. E quando ela fala assim para uma repórter, se você passa por um doente ou por uma pessoa necessitada e você vê, ali você dá um pão, você dá uma água, ali você fez o necessário, mas o amor maior é você olhar nos olhos e dar atenção. Né? Então isso é a caridade, não só você dá um pão, você dá uma água, você dá um alimento, mas você olhar para a pessoa, olhar com amor para ela, dar atenção. E hoje, muitas vezes, a gente pouco faz caridade. Né? A gente tá deixando o egoísmo tomar conta. Então, viver bem a quaresma, eu acho os exercícios quaresmais é uma disciplina de esforço para viver a cada dia, naquele dia como se fosse o último. Eu, pelo menos, faço isso. Né? Então, é um exercício que eu faço. Eu falei assim, hoje eu tenho que viver, então eu tenho que celebrar a Santa Missa com amor, com a caridade, né? Com a penitência, mas sobretudo como se fosse a minha última, porque um dia vai ser a última, e aí? Né? Então, isso me ajuda. Então, a disciplina. Então, eu preciso daquele momento, eu preciso manter naquele momento. E a quaresma, como nós tivemos, não pode ser essa modinha. Né? Eu preciso vivenciar essa quaresma para que eu possa, de fato, me converter, para nunca mais abandonar a Deus, para nunca mais estar em outro lugar a não ser a Deus. Né? E eu, assim, diante de tudo isso que ele falou, acrescento mais um ponto muito importante que eu acho que faz com que a vivência da quaresma seja autêntica: a humildade. Eu acho que a humildade nos leva a essa transcendência. E quando eu falo humildade, Hamilton, é você reconhecer até onde você pode ir. Porque às vezes a pessoa, ela quer, para viver essa modinha que que o padre Rodrigo disse, quer fazer tantas coisas e acaba não fazendo nada. E às vezes a pessoa reconhece, eu consigo fazer isso daqui bem feito, é o suficiente diante de Deus, porque não é a quantidade, mas é a intensidade. Eu me recordo muito bem de um episódio de Santa Teresinha, que um dia Santa Teresinha, ela entrou na capela e disse para Jesus que ela não tinha vontade de adorar naquele dia. Ela não queria adorar. E ela disse: Jesus, eu não estou com vontade de te adorar, mas eu vou permanecer aqui nesta capela e vou contar os tijolinhos que tem aqui. E ali ela ficou contando tijolinho por tijolinho. E um dia, num diálogo com Jesus, ela perguntou: Senhor, quando foi o dia que eu mais te amei? E Jesus disse: Teresa, de todos os dias de todos os feitos que você fez, o dia que você mais me amou foi quando você permaneceu sem querer estar contando os tijolinhos da capela. Então acho que a humildade, ela vai nos levar a essa transcendência de fazer, bom, eu vou conseguir tirar um chocolate, então eu vou ser fiel nesse chocolate. Então eu não preciso tirar o chocolate, não sei o que, porque eu sei que eu não vou dar conta. Então, a humildade de reconhecer a sua limitação e até onde você pode ir te faz viver uma quaresma muito autêntica. Sabe que ontem aconteceu um negócio muito engraçado na missa, que na hora da comunhão, a gente estava num lugar bem apertado aqui, então eu falei assim, eu vou esperar o pessoal ir, depois a gente vai, né? E aí, os pais de uma criança saiu para poder ir para a fila, e a criancinha ela ficou aqui atrás sozinha. É uma criança especial. E eu fiquei dando atenção, ele me cutucava aqui, e eu falava, e aí, tudo bem, tal. Ele falava, qual que é o time que você torce? E eu falava assim, eu sou corintiano, e você? Eu sou flamenguista, e não sei o quê. Mas ele falava, né, com as limitações dele de fala, e eu entendia. A Camila não estava conseguindo entender muito o que ele estava falando, mas eu consegui entender, e eu fui conversando com ele, o que aconteceu.
daqui a pouquinho os ministros de Eucaristia já estavam lá na frente. Eu falei, putz, agora nós não corre mais, não dá tempo de pegar eles, né? Eu falei, nossa, nós não comungamos. Eu fiquei esperando para todo mundo sentar para eu levantar, acabei não comungando. E aquilo lá me deixou um pouquinho triste, um pouco chateado. Eu falei, puxa vida, né? Eu precisava tanto hoje, precisava tanto. Mas depois eu falei, cara, eu dei atenção para a criança especial, que ela estava sozinha no banco. Talvez pudesse ser isso que Deus queria que eu fizesse naquele momento. Porque ela estava sozinha e ela não sabia o que ela fazia ali. Os pais saíram e deixaram ela. Então, por um lado, eu fiquei menos chateado por não ter comungado, mas ao mesmo tempo por ter dado atenção para ela. E ela ficou conversando comigo até os pais dela chegar. E aí eu me perdi e acabei não indo para ver. Então, são os detalhes que eu comecei a ver, que antigamente eu ia ficar muito bravo. Mas muito bravo. Mas aí ontem eu acho que Deus deu uma acalentada no coração e falou, calma. Você tem domingo que vem, tem quarta-feira, então fica tranquilo. E aí a pessoa tem que ver isso também, né, Padre? As coisas que acontecem ao redor que Jesus pede. É como Santa Teresinha, o dia que ela mais adorou. Vai lapidando. Deus vai nos lapidando. Então, se nós estamos abertos a essa lapidação, Deus ele vai tirando muitas coisas que a gente nem vai percebendo, né? E a gente vai se transformando à semelhança dele, das atitudes dele, entendeu? Então, assim, a Quaresma, ela vai nos ensinar isso, né? Dessa preparação, dessa purificação, de nós morrermos para nós mesmos, para viver para Deus. Aí São Paulo fala, né? Não é mais eu que vivo por mim, é Cristo que vive em mim. Então, a tal ponto que a gente vai morrendo por nós, vai morrendo para cada ato, né? Egoísta, prepotente, arrogante, né? Orgulhoso, que a gente vai deixando de tal forma Cristo viver, que a gente vai se transformando nele mesmo, né? E o que eu aprendi com isso, eu acho que essa também tem que ser uma pergunta no final de tudo. O que isso mudou em mim? O que a minha vivência quaresmal mudou em mim? Porque, Hamilton, sinceramente, eu não acredito numa oração que não mude alguém. Então, se a minha oração não está me mudando, ela está sendo estéril na minha vida, porque a oração ela tem o poder de mudar. Uma fé que não muda uma pessoa é uma fé estéril. Então, quando eu sei que a oração está tendo eficiência na minha vida, quando as minhas atitudes estão mudando diante dela. Se não mudar, a oração não teve efeito nenhum. Ela foi superficial e foi para viver uma modinha. A Ana Paula, ela colocou assim, ó, quero aproveitar esta Quaresma para ajudar as pessoas, né? E principalmente me ajudar por estar distante da igreja. Quero me reconectar com a minha fé. Que é esse o momento, esse é o momento para você fazer isso. Próprio para isso, né? É esse tempo de você retornar a essa comunhão, né, com o Senhor, né? E a igreja vai te dando esse caminho para você vivenciar isso e resgatar. Então é bonito as pessoas dizerem isso. Eu quero aproveitar este tempo para voltar. E é isso. A casa está de portas abertas para acolher. Tempo. É todo dia, tudo é volta. Tudo é volta. E principalmente quando se está afastado, né? A gente encontra muitas pessoas que falam assim, padre, estou afastado da igreja. Então procure fazer uma boa confissão. Primeiramente, a confissão é a cura, é a volta para casa, porque é o lavar das imundícias para agora estar tendo. E o tempo da Quaresma, eles nos propõem isso, a vida da confissão. Né? Então, a igreja coloca os 5 mandamentos da igreja, confessar-se ao mesmo, pelo menos uma vez ao ano, por ocasião da Páscoa. Mas não é porque você vai confessar só uma vez no ano, não. É pelo menos uma vez porque é a ocasião da Páscoa, porque é a festa mais importante, a ressurreição. Então, a primeira atitude nossa, de como estamos arrependidos e queremos voltar a essa casa, é a confissão. Porque, como diz o saudoso Papa Francisco, a confissão é o abraço da misericórdia de Deus. Então, é o abraçar. É aquele filho pródigo que se saiu de casa, se lamaçou, gastou tudo, fez de tudo, mas Deus sempre está de braços abertos e fala assim, volta que aqui é o teu lugar. Né? Então... Tem uma pessoa aqui que ela falou assim, Hamilton, pelo amor de Deus, não fala o meu nome. Então fala, que a gente quer saber. Pra quem não pode mentir pra padre. Não pode, né? Vou colocar só o primeiro nome aqui. Senão 5.000 anos de purgatório. Eu falo assim lá na igreja, se mentir pra padre, 5.000 anos de purgatório. Hein? Nossa senhora.
ela tá falando aqui, né? Ó, para quem trabalha muito, tem família, filhos e pouco tempo, como faz para poder viver uma quaresma sem culpa? Aí já é um monte de coisa, né? Já é um monte de coisas. É prioridade. É. Não existe assim, olha, eu não tenho tempo. Não. O mesmo tempo que cada um de nós temos é igual. 24 horas todos nós temos. É lógico que os afazeres, por exemplo, família, casa, filhos, trabalhos, né? Todos nós temos também, não é porque é padre que a gente às vezes fica o dia inteiro rezando, não. Nós também temos as outras obrigações, não é só, não resume só em missa, né? Tem muito mais além, porque o padre não é somente um servo de Deus, ele também se torna um administrador, ele também se torna tantas outras coisas, né? Só que aí eu preciso dar prioridade, e aí mesmo diante das ocasiões de filhos, que a gente sabe que é o esforço, dar também prioridade também ali à vida familiar. Só que aí precisa se rezar. Então, por que não, no momento que está com os filhos, todo mundo rezando, né? Então, é preciso também cultivar já no ambiente familiar a oração. E talvez uma prática muito fácil para ela, né, tentar conciliar todos esses afazeres, é no momento da refeição. Antes da refeição, Verdade. se tem o costume de cada um comer, vamos tentar fazer a refeição juntos, e um pouquinho antes da refeição a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e toma a refeição. É uma prática simples. Ou antes de dormir, sempre, né, vai ter um momento. Verdade. Sempre existe um momento que você consegue vivenciar. Gente, agora vamos dormir, vamos rezar. Ou um momento, porque a gente faz isso para assistir algo na TV. Exatamente. Nós fazemos isso para mexer no celular. Então, é o sentido do esforço. Não é que um apontar, não, mas é uma prioridade. Então, eu preciso dar prioridade, porque tempo todos nós temos. Só que aí a prioridade ela vai ser algo maior, onde eu estou priorizando aquilo que é aquilo que eu disse há pouco, é reconhecer a sua condição e agir na humildade. Bom, diante de todos esses afazeres, hoje eu consigo fazer isso, eu consigo ser fiel todos os dias, reunir minha família e rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria antes da refeição. E isso é bem visto diante de Deus. É a parábola dos talentos. A um Deus deu tanto, a outros Deus deu tanto, e no final cada um multiplicou de acordo com as suas capacidades. Então, é descobrir no meio do seu cotidiano aquilo que você consegue fazer na humildade e ser fiel. Porque a questão aqui, Hamilton, não é a quantidade, repito, é a fidelidade naquilo que você se propõe a fazer diante de Deus. Esse dia eu vi uma frase tão forte, depois eu fiquei pensando nessa frase, ela ficou o dia inteiro na minha cabeça, que é assim, né? A pessoa, ela não tem uma hora por semana para Deus, mas depois quer viver a eternidade no céu, né? Sim. Aí eu falei, rapaz, é verdade mesmo, porque quando você não coloca Deus na sua vida aqui, depois você quer ir para lá, não, bate na porta, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, e não é assim. Disse né? na minha paróquia esse final de semana, eu questiono uma fé que não te leva para a igreja no domingo e quer te levar para o céu. Que fé é essa? Que não quer que não te leva para a missa no domingo, mas você diz que te leva para o céu. É a questão do evangelho de ontem. Como? Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Ou talvez é do maligno. E eu tava falando isso. Tem pessoas que às vezes falam que é cristã, que ama Deus, mas talvez eu vou na missa hoje. Talvez eu rezo. Não é talvez. Eu preciso. E aquilo que nós estamos falando desde o início. Nós temos sede de Deus. O Salmo 62 vai falar, minha alma tem sede de Deus. Então, a gente precisa saciar a nossa alma em Deus. Não adianta dar a carne pro Espírito. Ô padre, tem aqui eu já sabia que essa perguntinha ia acontecer, então não tem como, mas vamos fazê-la aqui. Bênção para vocês, padres. Podem trocar o jejum de comida por jejum de redes sociais, bebidas ou outros hábitos? Não. É o que nós falamos agora há pouco, né? O jejum, ele é específico para uma mortificação do seu corpo. Então, o que você vai fazer de
deixar de ter aquele período da rede social, você vai dizer, olha, eu vou ficar meia hora sem o celular, mas em contrapartida eu vou estudar a vida de um santo. Eu vou pegar um livro para ler nessa hora. Então, isso sim pode. Agora, dizer que eu estou jejuando de celular, rede social, ou da língua, ou outras coisas parecidas, isso não pode. Até porque eu te conheço, eu sei que você vai ficar sem comer, mas você não fica sem o celular, entendeu? Então, tem isso também, né? Para poder fazer. Ó, existe alguma coisa que a igreja realmente proíbe durante os 40 dias da quaresma? A única proibição que a igreja coloca é a abstinência de carne na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, que é a abstinência, que não pode. Essa é a única proibição que a igreja com ressalva para enfermos, Isso. tá liberados, gestantes, crianças, idosos. Então, a igreja entende que há grupo de pessoas que não podem viver aquilo. Porque, contudo, o cuidado da igreja, a igreja não quer que você prejudique a sua saúde, mas que você se discipline diante dos seus vícios naquele jejum. Por quê? A gula, Hamilton, é um dos 7 pecados capitais. Então, se ela é um dos 7 pecados capitais, ela pode te levar para o inferno. Quer dizer que eu não posso comer do jeito que eu quero. Então, o jejum é para me disciplinar, e nesta mortificação eu tenho autodomínio. Tanto que Jesus diz que há certos demônios que só são expulsos com oração e jejum. Porque você está se disciplinando. Ora, se eu consigo controlar os meus impulsos da fome, eu vou conseguir ter outros domínios em outras áreas da minha vida. Sim. E o jejum não é você passar fome. Não é você ficar tonto, ficar 3 Cair, dias sem tem que ir pro comer, hospital tomar remédio, tomar um soro. A igreja não quer que você não é passe isso. mal, que você fica, né? Tanto que o evangelho é assim. O evangelho da quarta-feira de cinza. Quando os jejuares, né? Dos evangelhos da quarta-feira de cinza. Quando os jejuares, perfuma a tua cabeça, lava teu rosto, né? Não se é pra veste você bem, se ninguém veste precisa bem. saber. Ninguém precisa saber se está jejuando. Então, não é pra você ficar com aquela cara de acabado e falar, gente, eu tô jejuando. Porque tem gente que chega e numa aquela lanchonete coisa, e fala assim, eu não vou porque eu tô jejuando. Não, você não tá fazendo né? quaresma? Eu tô. Não, então, eu já tenho esse propósito. É que o pessoal já me conhece. eu tiro a coca, assim, mas só que eu não vou me lamentar assim, falar assim, nossa, que saudade da coca. Gente, eu tô com uma vontade. Não, silêncio. Aquela cara de piedade, de coitadinho. piedade. Como também, por favor, gente, vocês que forem fazer as práticas de caridade, de esmola, não fotografem e publiquem nas redes sociais. Estou fazendo aqui, dando a comida para uma pessoa. Não faça isso, gente. Aí é propaganda, né? Aí é propaganda, aí é assistencialismo. A igreja não precisa a igreja não faz assistencialismo. Caridade não é E assistencialismo. uma coisa muito importante, né? A gente falou da oração. O jejum, ele tem que ser regado pela oração. Sim, porque senão não é regime. Não vira regime, não é isso. Não é uma prática Não. assim, de ficar sem o alimento. Não, é a oração com o jejum. Né? Então vem acompanhado. É tudo um conjunto. Porque a pessoa fala assim, eu vou ficar 40 dias sem comer açúcar. Mas não Mas nunca rezou um Pai Nosso, uma Ave Maria nada. e não fez uma caridade. Não adiantou nada. Ó, tem uma moça aqui, outra coisa, viu? O padre tá falando aqui sobre a gula que é pecado, a preguiça também é. Também. Entendeu? Então vocês têm 7 pecados capitais, pelo amor hein? de A Deus. preguiça é... Ô, padre, e se a pessoa esquecer, por algum motivo, assim, por conta do cotidiano, da correria, chega, por exemplo, na quarta-feira, ou chega na sexta-feira, ela esquece de fazer o jejum, come carne, alguma coisa nesse sentido, mas foi sem querer mesmo, assim, foi sem querer. A hora que ela pôs na boca, ela falou, putz, lembrei. E ela parou. Então, se ela lembrar na hora, não vai comer. Não é que ela tá em pecado mortal, né? Mas assim, faça uma outra oração, uma outra penitência. Mas não é porque você às vezes comeu só um pedaço, que abandona. Não, esqueceu, né? Faça naquele dia uma outra obra, uma outra penitência, mas não abandone a que já comprometeu. Entendi. Por quê? Porque vai lembrar que não pode. Então, é normal às vezes acontecer isso. Né? Mas você não vai desistir, né, daquele propósito, daquela porque você não se lembrou, porque não foi voluntário. Não. Porque o pecado, Hamilton, para ser mortal, ele precisa de matéria grave, liberdade e vontade. E isso faz com que o pecado seja grave e mortal. Então, nesse caso, a pessoa ela não
teve voluntariamente o desejo de comer a carne. Como também eu recebo muito essa pergunta, as pessoas me perguntam na paróquia, padre, eu tenho que fazer a minha penitência no domingo? Vamos lá. Dia de domingo, ele é por excelência do Senhor. É o dia em que o Senhor ressuscitou. Então ele é festa. Uhum. Então, no domingo, você está desobrigado da sua penitência. Porém, é de bom tom, já que você está vivendo isso, vivenciar isso de uma maneira até o final, para você não achar que você tem um intervalo. Bom, hoje eu estou no intervalo, eu posso É tudo. como se fosse o dia do lixo, né? Não. Eu já oriento, Exatamente. eu já oriento assim, ó. Eu explico a mesma coisa que o Padre Rafael. Não, de domingo nós não estamos obrigados à penitência. Não estamos. Só que aí vai ser muito cômodo. Exatamente. Você fica 6 dias sem comer. Ó, Aí exagera terminar, no eu já domingo. sei que aí lá eu depois vou... no domingo você... Aí cadê o sacrifício real? Entendeu? Então assim, é lógico, a gente orienta, a gente fala aquilo que a igreja nos ensina, só que aí eu falo como propósito da pessoa, que aí será muito cômodo, como o Padre Rafael disse, né? Aí a pessoa ela vai ficar os 6 dias sem aquela... Que eu sei que no 7º dia, então, que penitência que vai doer? Como que isso Dói. vai doer em você, Hamilton? Porque a penitência tem que fazer você sentir uma dor. Você tem que sentir na carne. Sim. Você tem que sentir. Se você não sentir... E outra, toda penitência, ela precisa partir de algo que eu gosto muito. E lembre-se o porquê você está fazendo. Exatamente. É uma renúncia. Ninguém renuncia aquilo que é ruim. É. Eu não vou fazer... Você não come quiabo, vai fazer de Meu quiabo. Deus do Isso, céu, eu não como giló. rúcula, eu vou fazer não de viajo de rúcula. avião, não vou voar. Pronto, É. que isso, então não é esse sentido. Então, aquilo que mais vai doer na sua carne e na sua alma. Então, esse é o sacrifício. Ó, aí tem uma moça aqui que ela falou também, a Bia, ela tá falando sobre a dúvida. Ela falou assim, eu tenho uma dúvida que todos os anos me explicam, mas eu esqueço. A quaresma, ela termina na sexta-feira ou no sábado de Aleluia? Quinta-feira. Errou as 3. Exatamente. Então começa a quarta-feira agora e vai até na quinta-feira do Tríduo Pascal. Sim. Ali no Tríduo Pascal, você inicia então, acabou o período quaresmal, iniciou o Tríduo Pascal, Tá. que é a preparação para o tempo pascal. Aí tem uma aqui, mas aí ela tinha perguntado uma outra coisa, que ela falou assim, porque em relação à ressurreição, que também não dá, ela falou assim, a quaresma não dá 40 dias, dá mais, a ressurreição só dá 2 dias e meio. Não, mas é que ela conta da sexta-feira, né? Isso, é porque na verdade, né, os domingos eles não entram na contagem da Foi o que a quaresma. gente tinha explicado. Exatamente. Agora, em relação à sexta-feira, a sexta-feira santa, que ela está falando, a sexta-feira da paixão, que aí já é o contrário da data que ela está falando. Ela está contando já da sexta. É os 3 dias. Não, os 3 dias. Não, isso. então é a quinta, sexta e a quinta-feira santa, sexta-feira santa e o sábado santo, que estão fora deste tempo quaresmal. Sim. Então já é a preparação para o tempo pascal. Muito bem. Quem mais aqui? A Roberta tá mandando. Ó, Roberta e Tony, da Paróquia Santa Terezinha. Tá mandando um abraço aqui pro senhor. Deus abençoe. Que mais? A Casal Érica maravilhoso. Cardoso, 2 queridos e abençoados demais. A tampa e a panela. Colocou aqui, ó. A Fátima, boa noite. Deus abençoe vocês. A tampa e a panela foi o melhor até agora, né? Você não tem. Então, Que mais tá falando aqui? Sobre cortar o cabelo e fazer a barba. Tem muita gente que fica a quaresma inteira sem fazer a barba, mas sem aí cortar o cabelo. já é um propósito pessoal da pessoa, entendeu? Não é que é uma prática da igreja, tipo assim, vou fazer. Não, aí é uma penitência que a pessoa, às vezes, ela faz uma promessa. Uma intenção Entendeu? É uma dela intenção né? particular dela. E Então, talvez pode entrar também, Hamilton, numa A questão questão da da vaidade. vaidade. Bom, eu tenho muita vaidade, então eu vou deixar ele crescer. Então, assim, Por só que tem que ter exemplo- cuidado para não ter o desleixo de tornar Isso. algo a higiene. higiene. Então higiene. é diferente. Só que assim, a minha mãe, ela não faz a unha, não pinta a unha. Porque na quaresma, principalmente os antigos, né? Eu falo assim que o respeito que eles tinham era uma coisa assim, muito impressionante, que a gente precisa retomar, não questão de superstições, mas o respeito pelo tempo quaresmal que se tinha pelos nossos avós, pelos nossos pais. Então, assim,
não, até na sexta-feira santa, não varria assim, nem a casa, não lavava nada, gente, é assim, porque um dia eu fui Não pegar podia uma assistir vassoura, televisão, né? aí não, nada, televisão, Nada, cobria nada. até os Nem espelhos pentear da cabelo, casa, né? Nem pentear o cabelo. nada, nada. Mas tamanho respeito, né? E eu lembro até uma vez que um episódio eu fui pegar uma vassoura pra varrer que tinha derrubado. A minha avó, menino, para agora. Por que, vó? Você tá varrendo as costas de nossa. Nossa Senhora. E contava aquelas histórias. Olha, porque quando uma pessoa desobediente foi na sexta-feira comer carne e foi fritar, virou puro sangue, né? Mas é porque era o temor de Deus. Então, muitas vezes hoje a gente perdeu-se um pouco esse temor. Então, viver a quaresma é ter esse temor, esse respeito, né, para a paixão, mas também a ressurreição. E né? sem fazer realmente deste tempo um tempo sombrio, né? Isso. Porque às vezes as pessoas criam um estigma sobre a quaresma, porque na quaresma é isso, aparece isso, é o tempo. Não, a quaresma é um tempo tão lindo da igreja que nos prepara para vivenciarmos o ápice da nossa vida cristã, que é a Páscoa. Então a gente também não pode transformar a quaresma num tempo sombrio, tenebroso, né? Ah, que dá medo, não pode abrir janela. Não, né? É viver as práticas, né? Que a igreja nos ensina a viver. Muito bem. Antes da gente passar aqui para a última parte, aproveitar e agradecer aqui a GoHit, nossa academia, nossa grande parceira por aqui. Todo mundo sabe que eu fiz a bariátrica, já chegamos a menos 55 quilos e a GoHit tem sido uma parceira muito bacana nesse meu período aí, né? Principalmente em relação à musculação. Você pode fazer jiu-jitsu, você pode fazer os seus treinos e pode organizar também. Então, se você quiser, faça uma aula experimental e venha para o mundo GoHit, que é muito legal, tá? Agradecer ao Márcio Óculos, nosso grande parceiro. Se você passou por um oftalmologista, está com a sua receita, precisa de uma lente de qualidade, uma armação também muito bacana, entre em contato com o Márcio Óculos junto com a gente por aqui também. Automatize Segue, uma nova loja que chegou em Rio Preto já com uma tradição de mais de 40 anos. Lá você vai encontrar tudo que você precisa em automação e principalmente tem a Casa Segura, mais uma novidade. Já pensou você que tem a sua empresa, sua casa, sua indústria, todos os equipamentos da Automatiza Segue junto com a gente por aqui também. Logo o Jefferson vai estar por aqui. A gente vai estar fazendo um episódio bem bacana para poder contar as novidades. Agradecer a Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto. Se você não conhece ainda, fica ali no posto Monte Carlo, em frente ao aeroporto e na Constituição com a Independência. É só você ir direto no Instagram, @Mariner Rio Preto, para você saber das novidades. A Azevedo Contabilidade, que é o escritório que cuida da contabilidade da Audio Treves e também do Noar. Você sabe que está chegando imposto de renda, tem um monte de coisa para você fazer e a Azevedo tem uma equipe especializada, tá? Para você não ter dor de cabeça, entre em contato com a Azevedo. A Baroni Transportes, que é aquela transportadora que traz toda a agilidade e a credibilidade para você, principalmente com seguro total. Entre em contato com a Baroni Transportes. A Farofa da Nega, daqui a pouquinho os padres vão receber um kit da Farofa da Nega, é o melhor acompanhamento do Brasil, 5 sabores, tem a tradicional, que é sensacional, tem a picante, tem a Farofa da Nega de limão, você vai encontrar também a de banana e a caipira, farofadanega.com.br, arroba Farofa da Nega também no Instagram. E a Prime LED, nossa grande parceira também, a Prime LED, você sabe que são os melhores LEDs em toda São José do Rio Preto. Nas melhores localidades, você vai encontrar LEDs com menos de R$12 por dia, você já tem a sua marca exposta para poder realmente fazer o crescimento da sua empresa. E fechando com o Mercadão Agropet, você sabe que com preço bom ninguém compete, o Mercadão tem sempre o melhor para você, tá bom? Para o seu animalzinho, aproveita aí que tem sempre oferta, tem uma loja pertinho de você, tem nos 2 shopping, no Rio Preto Shopping e tem também no Shopping Cidade Norte, tem em Ibirá, tem em Badibacite, você vai encontrar Mercadão em Cedral. Mercadão Agropet com a gente por aqui também. Bom, a galera tava mandando aqui um alôzinho, inclusive o pessoal de Orindiúva mandou aqui, ó, Maria Ribeiro, né, Padre Rafael, sua bênção, Maria e João Marcelo, da Paróquia Santa Terezinha, a Valdirene, verdade, padre, em casa também era assim antigamente, né, que o pessoal fazia dessa maneira. Que mais aqui? A Cleusa tá mandando sua bênção, Padre Rodrigo, 2 anjos enviados por Deus. Fabrício Siqueira, queria saber se o Padre Rodrigo vai fazer a penitência de comer hortaliças todos os dias durante a quaresma. Aí também,
Não sei, né? Ó, já tô tirando a coca, já tá de bom. Já tá bom. Por esse ano já tá bom, né? A Deixa Simone Nunes, sua bênção, Padre Rafael, Padre Deus Rodrigo, abençoe. Simone Clóvis aqui da Paróquia Santa Terezinha. A Ana Maria tá mandando aqui também a sua bênção, Padre Rafael, Padre Rodrigo da Paróquia Santa Terezinha de Orindiúva. Obrigado, galera de Orindiúva, também com a gente por aqui hoje, acompanhando esse bate-papo bem legal. Eu até brinquei, Hamilton, que tem Ah. a Maria Dias que mandou aí. Eu falei que eu ia fazer a minha penitência de cafezinho, que eu sou viciado em café. Nossa senhora, meu Todo Deus. mundo tem algo. Todo mundo tem alguma coisa que não consegue ficar sem, né? Porque, então, mas é igual o padre falou, tem que ser algo que realmente você goste, né? Para você poder fazer, porque senão não vai adiantar muito. Gente, uma palavra que define a quaresma. Conversão. É mudar os nossos hábitos antigos para que a gente possa ser com Deus, né, aquilo que Ele sempre sonhou por toda a eternidade, santos. A quaresma nada mais é do que essa conversão para a santidade, para que eu possa ressuscitar e viver com o Senhor por todo o sempre, né, se caminhar. Então, a quaresma é santidade, quaresma é conversão. Então, para mim, né, é conversão. Muito bem. Intimidade. Acho que essa intimidade com o Senhor através dessas práticas, o arrependimento também nos leva a vivenciar isso. Então, eu coloco como uma grande intimidade com o Senhor. Um hábito que vale a pena tentar tentar abandonar nesse tempo. Abandonar nesse tempo o hábito, o pecado, o hábito do dia a dia, ali as atitudes, todos nós sabemos qual é o nosso vício, qual que é o nosso pecado. Então esse hábito a gente precisa ali abandonar. Então eu enumero principalmente o pecado, o vício, né? A gente precisa lutar contra o nosso vício, contra o nosso pecado. Então isso precisa ser um hábito, porque um hábito é diário, é todo dia, todo momento. Acredito que é isso mesmo, a gente ter esse hábito de abandonar o pecado todos os dias, né? O PHN da Canção Nova, por hoje não. Por hoje não. Hoje não. Ó, temos aqui a quaresma é mais sobre a renúncia ou realmente é sobre o amor? Olha, eu penso que a quaresma é essa renúncia para o amor. Não é sobre comparar um ou outro, mas você renunciando para verdadeiramente ser liberto para amar. Então a renúncia, como nós meditamos, nós falamos hoje, e o padre colocou muito bem, machuca, dói, né, mas liberta. Então é preciso renunciar para viver verdadeiramente o amor de Deus. Então a quaresma é sobre sim o amor. É um amor maior do que nós vemos na cruz e na adoração da cruz na sexta-feira. É uma celebração que me toca muito porque, lógico, todos os dias eu olho para a cruz e eu falo muito isso, né, para todos, né? A gente precisa ter o crucifixo na nossa casa. A gente precisa olhar todos os dias. Então, quando a gente está desanimado, quando a gente às vezes está sem sentido na nossa vida, a gente precisa olhar para a cruz e ver que a nossa vida vale o sangue de um Deus. Que ali na cruz não foi aqueles pregos, mas foi o amor que colocou Jesus lá, por amor, para o amor. Então, como diz Isaías, tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, e nas suas chagas fomos curados. Então a gente precisa olhar para a cruz e sim saber que é o amor, né? A quaresma é sobre o amor, mas é sobre a renúncia, é sobre eu deixar para que eu possa viver esse amor. É isso? Com certeza, não tem como não dizer que a quaresma é sobre o amor, porque se eu ficar preso na renúncia, isso pode se tornar um fardo para mim. E aí fica pesado e eu não vou conseguir ter o sentido. Nós temos que entender que na visão espiritual, Hamilton, o amor ele não é romântico. A cruz não é romântica e é a maior expressão de amor da humanidade. Então, olhar para a quaresma como um grande ato de amor é o melhor incentivo e impulso que nós temos para vivenciá-la.
Para quem todo ano pensa, né? A hora que chegar a quaresma eu vou me converter, eu vou fazer a minha confissão, vou fazer tudo certinho, não vou brigar, não vou xingar, vou vou melhorar, mas sempre falha, né? Sempre chega no meio, não chega até o final. O que dizer para esse fiel que está tentando, né, todos os anos, tentar passar por essa conversão e tentar fazer uma quaresma da maneira correta? Primeiro eu vejo, não desista, você quer falar, não desista, porque é a limitação humana. Sim. E basta uma brecha para que o Senhor possa fazer a graça. Então, meu filho, não desista. Continue, continue. Se a quaresma para você é esse tempo de decisão, continue nesse tempo de decisão. Só não desista. Não. Porque uma hora vai ser moldado. É aquilo, é a perseverança. A O que fidelidade. fizeram dos santos, um São Carlos Cruz, São Francisco, Santa Clara, foi que eles nunca desistiram, porque eles não nasceram santos, eles Sim. se tornaram santos, decidiram, né, por essa experiência de amor com Deus. Então, o que faz dos santos, Não primeiramente, desistir. a perseverança, não desistir. Então, também nós não podemos jamais desistir, né? Jamais. Gente, ó, foi mais do que um podcast hoje, foi uma verdadeira aula, né? Sobre quaresma, para você que está nos acompanhando, queria agradecer a audiência, o pessoal do chat, para você que vai assistir esse podcast durante a semana, vai dar dando aquela maratonada, queria convidar você a fazer uma quaresma realmente esse ano um pouco mais rígida em relação às coisas da igreja, mais séria, e principalmente compartilhar esse episódio com todo mundo, para que todo mundo possa realmente fazer uma quaresma diferente, com um propósito e com, vamos dizer assim, com mais amor e compromisso, né? Eu queria que vocês deixassem aí as suas mensagens para todo mundo que está nos assistindo, para quem vai depois assistir também esse podcast, uma mensagem de fé, de esperança, de amor, para uma quaresma abençoada. Eu deixo a mensagem que aquela canção foi por você, né? Que na sexta-feira, quando toca, eu já choro na celebração já, né? Mas não é por causa que fé é emoção, não, é uma decisão. Então, ali eu contemplo, foi por mim, foi por você, por amor, né? Então, assim, independente do que você vem enfrentando, passando, independente do que está acontecendo na sua vida, independente das enfermidades, foi por você, né? A quaresma vai nos falar isso, deste amor de Deus, como nós mencionamos, mas Deus ama você. Simplesmente esse meu... Deus nos ama e basta, né? Então, foi por nós, foi por você. Então, não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos, não desista e tenha sempre a esperança, porque Deus está conosco e nos ama. Amém. Sempre estar aberto à graça de Deus, eu acho que isso é muito importante, porque a partir do momento que eu reconheço que eu nada posso, que eu não tenho capacidade para nada, eu entendo que a minha dependência está totalmente em Deus. Então, esteja aberto, como este homem que disse, o que fazer toda quaresma, não desista. Esteja aberto à graça de Deus. E o resto, o Senhor vai fazer, né? A nós compete a lei da semeadura. Nós semeamos e Deus colhe no tempo oportuno e quando Ele quiser. Então, estar aberto a esta graça é você se permitir, mesmo na sua fraqueza, na sua limitação, na sua humanidade, é você dizer para o Senhor, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu estou aqui, estou aberto para viver esta graça. Amém. Amém. Gente, que podcast, hein? Poxa, muito obrigado de coração aí mais uma vez, Padre Rodrigo, pela segunda vez no nosso podcast. Padre Rafael, é um prazer poder tê-lo aqui. Muitos amigos lá da minha querida Paulo de Faria, falando que o senhor tem sido uma bênção. E vocês dois juntos, igual falou aqui, a tampa e a panela, né? Para poder fazer. Eu sei que O foram... que vai ter de meme, que vai ter gente, a minha tampa cara e de tampa, panela. Foram dias, eu sei que cansativos para vocês, mas de muitas bênçãos, muitas graças nesses dias. E mesmo cansados, estiveram aqui participando com a gente. Numa segunda-feira de carnaval, a gente teve uma audiência muito bacana aqui, a galera do chat
participando. Convido você que ainda não conhece, né? Entra lá depois pelas redes sociais, nós vamos deixar aqui os 2 instas aqui, tá lá o Padre Rodrigo, né? Você vai no @rodrigocardoso.shalom para você já seguir o padre também, saber das novidades, tudo que acontece lá na paróquia no Divino Espírito Santo, e o Padre Rafael, @PE _ Rafael Prudêncio, lá na Santa Terezinha, em Orindiúva. E a gente continua por aqui, sempre levando um programa de qualidade, tentando entregar uma coisa bacana para vocês e da nossa maneira também, é claro, evangelizar todo mundo que está sempre assistindo aqui ou no ar. Queria que vocês pudessem deixar uma bênção final para todo mundo, né? Semana que vem estamos de volta aqui com mais um episódio do No Ar na segunda-feira, e para você uma quaresma abençoada, uma quaresma santa e cheia de bênçãos e do seu propósito para com Deus. Fiquem à vontade. Antes da bênção também, nós queríamos agradecer, né, Hamilton, por você também ser esse canal de graça, né, através desse podcast, através, né, do seu programa também, né, que você possa levar cada vez mais as pessoas a esse conhecimento, esse amor a Deus. Então, o seu trabalho não é só um trabalho, né? É uma evangelização. Uma evangelização. Né? Obrigado. Então, que Deus, o Espírito Santo e a Virgem Santíssima possam sempre te conduzir, interceder e providenciar tudo aquilo que é necessário na sua vida. Amém. Então, a nossa gratidão, né, por esse convite, com por certeza. estar aqui. E por fazer do seu dom, né, e abrir o seu dom também para falar das coisas de Deus, que você poderia usar para outras coisas, Sim. E a sua mas vivência. que é a sua vivência, né? E você permite personagem. usar o seu dom para falar das coisas de Deus, né? Para que a mensagem de Deus chegue até o coração de alguém e possa modificar. Então, obrigado pela oportunidade. Realmente minha primeira vez aqui, né? Primeira de muitas. Opa, estou à disposição, e foi uma experiência muito boa estar aqui hoje, Que legal. nesse bate-papo, né? Entre irmão, amigos. E estamos na saga de trazer o Padre João, que vai ser difícil, mas vamos lá, mandar um abraço especial pro Padre Patrick, que era para estar com a gente também, mas por conta da agenda dele não deu certo. E vamos com a nossa bênção final. Então vamos pedir a Deus sobre cada um de nós a sua bênção, sobre as pessoas que assistiram, as pessoas que participaram, sobre esta casa, sobre toda esta equipe, sobre todas aquelas pessoas que de um modo ou de outro também sempre rezam por nós, e que essa bênção seja estendida a todos os lares, de modo especial também a tantas pessoas que estão afastadas do amor de Deus, e de modo, vemos aí durante esses dias, fora de casa, tudo, e que a graça de Deus possa estar sobre cada uma dessas pessoas. Deus todo amoroso, rico em bondade e misericórdia, volva para nós a sua face e nos dê hoje sempre a sua paz. Que Ele abençoe a cada um de nós, nos proteja, nos guie e nos conduza todos à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, que a gente possa se encontrar mais vezes por aqui. E você também faça um convite, vai até a Paróquia do Divino para poder assistir uma celebração, pode ir também lá em Orindiúva para poder conhecer tudo aquilo que o Padre Rafael também tem feito. E próxima segunda-feira estamos de volta por aqui com mais um episódio do No Ar. Deus abençoe a todos, boa quaresma, valeu!